Tânia chegou mais cedo do que o esperado e, ao se aproximar da porta, ouviu vozes animadas vindo da cozinha. A sogra e o marido em uma conversa que soava estranhamente descontraída. Mas foi o riso feminino, agudo e desconhecido, que a fez congelar no lugar. Parada ali, entre a curiosidade e o pressentimento de que algo não estava certo, ela espiou pela fresta da porta, e o que viu a deixou tão atordoada que por um instante sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Quem nunca se deparou com a verdade inconveniente de que família não se escolhe? Às vezes, os entes queridos do nosso parceiro se revelam surpresas agradáveis, outras vezes, tornam-se provações que testam até os limites da paciência. Naquele dia, porém, o problema não era a sogra. Era algo muito pior. O escritório parecia uma prisão de 4 paredes. Tânia olhava pela janela, os dedos imóveis sobre o teclado, enquanto lá fora a vida seguia em ritmo leve. Crianças brincando nos parques, pessoas passeando sem pressa, o sol aquecendo a pele daqueles que tinham a sorte de não estarem presos a uma mesa. Faltavam apenas 2 semanas para as férias, mas ela já não aguentava mais. O cansaço não era físico, era uma exaustão da alma, um desejo desesperado de escapar daquela rotina que a sufocava. Por que não simplesmente levantar e ir embora? Pensou, enquanto a chefe, uma mulher jovem e irônica que havia substituído o antigo e rígido diretor, se aproximava com um sorriso que não chegava aos olhos. Que dia lindo, não é? Comentou a chefe, encostando-se na mesa com uma desenvoltura que irritava. Eu bem que gostaria de estar lá fora agora em vez de aqui, perdendo tempo com planilhas. Tânia apenas assentiu, sem ânimo para conversa fiada. Não era do seu feição trocar confidências com a chefia, muito menos com aquela que parecia mais interessada em exibir sua liberdade do que em gerenciar a equipe. E o que você faz no seu tempo livre? Insistiu a mulher, brincando com um grampeador entre os dedos. Cozinha? Limpa? Ou só trabalha e mais trabalha? Faço de tudo um pouco, respondeu Tânia secamente. Trabalho, descanso, cuido da casa. Descanso? A chefe soltou uma risada cortante. Por favor, casada, não é? Então não conhece o significado dessa palavra. Eu já fui casada e sei muito bem, é uma escravidão disfarçada. Cozinhar, lavar, limpar, e ainda ter que dar satisfação a cada passo. Um cão de guarda que late o tempo todo. Não, obrigada. Prefiro 1000 vezes a solidão. Ela fez uma pausa dramática, como se esperasse aplausos pela própria ousadia. Hoje, quando sair daqui, vou direto para um restaurante. Depois, cinema com uma amiga. E em casa, nada de panelas sujas. Vou pedir um sushi, comer na banheira cheia de espuma e tomar uma taça de vinho. Sozinha, livre. Tânia engoliu em seco. O estômago roncava. Ela nem tinha tomado café da manhã. Mas a fome física era nada comparada ao vazio que aquelas palavras deixavam. A chefe alheia continuava a divagar sobre sua vida gloriosamente independente, enquanto a funcionária se perdia em pensamentos cada vez mais distantes. Até que de repente a mulher se levantou com um entusiasmo exagerado, batendo palmas como se tivesse acabado de ter a ideia do século. Chega de trabalho hoje, anunciou, desligando o computador com um gesto teatral. Todo mundo para casa, e amanhã me contam como foi esse dia de folga improvisada. Afinal, quem vai me proibir? Sou a chefe. Tânia a encarou, incrédula. Você está falando sério? Claro que estou. A mulher riu, como se a dúvida fosse absurda. Vamos, antes que eu mude de ideia. Ou você prefere ficar? Não, ela não preferia. Em menos de 5 minutos Tânia estava na rua, ainda atordoada, como se tivesse acabado de ganhar na loteria sem nem ter comprado um bilhete. O antigo chefe nunca os deixava sair nem para almoçar. Atrasos mínimos eram punidos com cortes no salário. E agora, do nada, um dia livre. Sem motivo, sem aviso, sem culpa. No caminho para casa, comprou um sorvete e foi saboreando devagar, como se cada lambida fosse um ato de rebeldia. Pela primeira vez em meses, sentia o peso das obrigações se dissipar, até que de repente a lembrança da ligação da sogra na noite anterior veio como um balde de água fria. Você ligou ontem, murmurou para si mesma, franzindo a testa. E não disse o que queria. A sogra nunca ligava sem motivo. E aquele silêncio, aquela hesitação no telefone, eram sinais de que algo estava errado. Um nó se formou em seu estômago, mas ela sacudiu a cabeça, afastando os maus pressentimentos. Não ia estragar aquele dia com paranoias. Respirou fundo, acelerou o passo e sentiu o sol aquecer suas costas como um abraço reconfortante. Ao entrar no prédio, uma lufada de ar fresco a recebeu, aliviando o calor do corpo e por um instante a mente. Subiu as escadas com leveza, quase correndo, ansiosa por um banho e uma soneca.
Mas quando girou a maçaneta da porta, algo não fez sentido. A fechadura cedeu com facilidade demais, como se alguém tivesse deixado destrancado. E então ouviu as vozes. Grigori e a sogra discutiam algo em tom animado, mas foi o riso feminino e alto forçado, decididamente não da sogra, que a fez parar no meio do corredor. O sangue gelou. Quem diabos estava ali? Com cuidado, como se o chão pudesse rangir e denunciá-la, Tânia se aproximou da cozinha. O que viu através da fresta da porta a deixou sem fôlego. À mesa, a sogra observava a cena com um sorriso ambíguo. Grigori, seu marido, tentava sem muito sucesso se afastar de uma mulher jovem, vestida com uma roupa tão curta que beirava o ridículo. Ela, por sua vez, ria sem parar, insistindo em sentar no colo dele, enquanto a sogra, em vez de intervir, parecia aprovar? Filho, não seja por isso, dizia a mãe, empurrando levemente o filho na direção da estranha. Deixa a moça se divertir um pouco. Mãe, você perdeu a cabeça? Grigori tentava se levantar, visivelmente constrangido, mas a mulher o segurou pelos ombros, rindo como se aquilo fosse um jogo. Que circo é esse? Pare com isso agora. Tânia sentiu o corpo tremer. A raiva, a humilhação, a incredulidade, tudo se misturava em um turbilhão que ameaçava explodir. Não ia ficar escondida como uma criminosa em sua própria casa. Com um empurrão violento abriu a porta de uma vez, fazendo-a bater na parede com um estrondo que calou todos na hora. Grigori, levante-se agora, ordenou, a voz gelada. E você virou-se para a sogra, me explique o que está acontecendo aqui. Quem é essa mulher e por que ela está tentando se enfiar no colo do meu marido? A estranha deu uma risadinha nervosa, claramente desconfortável com a situação. A sogra, porém, empalideceu. Tânia, eu pensei que você ainda estava trabalhando. Você disse que ficaria até tarde. Não respondi sua pergunta, cortou ela, ignorando a desculpa esfarrapada. Grigori olhou para o marido, esperando uma explicação que não fosse outra mentira. Você vai me dizer o que está acontecendo, ou vou tirar minhas próprias conclusões? E garanto que ninguém aqui vai gostar do resultado. O marido engoliu em seco. Conhecia bem aquele tom. Tânia podia ser doce, paciente e até compreensiva, mas quando sua fúria era acesa, não havia força no mundo que a apagasse. Eu acho que sei por que isso está acontecendo, admitiu Grigori, olhando para a mãe com uma mistura de decepção e raiva. Não é, mãe? Você foi longe demais dessa vez. Calha a boca, filho. A sogra tentou intervir, mas ele a silenciou com um gesto brusco. Não, chega. Você se meteu onde não foi chamada. Minha vida, meu casamento, minha família. Eu nunca te pedi para interferir. Nunca. O que passou pela sua cabeça? A mulher na mesa se mexeu, incomodada. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, tentou se justificar. Sou só uma amiga do Grigori. A Galina apontou para a sogra, disse que ele estava com saudades, que eu podia vir. Amiga? Tânia repetiu, com um sarcasmo que cortava como lâmina. Que interessante. E você costuma sentar no colo de todos os seus amigos, ou ele tem algum privilégio especial? A sogra tentou se levantar, mas Tânia a segurou pelo ombro, pressionando-a de volta ao lugar. Não tão rápido, disse, com uma calma que assustava mais do que gritos. Primeiro você olhou fixamente para a sogra, vai me dizer por que armou essa encenação. O que esperava ganhar com isso? Que eu descobrisse e deixasse meu casamento? Que ele caísse na tentação como um idiota? Ou só queria provar que pode mexer na minha vida como bem entende? Grigori baixou a cabeça, envergonhado. A sogra, pela primeira vez, parecia sem palavras. E Tânia soube, naquele momento, que a guerra tinha apenas começado. A sogra a encarou com um ódio tão intenso que parecia capaz de reduzi-la a cinzas ali mesmo. Inventou, não é? Mas eu não sou cega. Cuspiu as palavras carregadas de veneno. Vive seu inseto, enquanto ele, um homem de verdade, é explorado. Onde já se viu um marido cozinhar, lavar, limpar a casa no lugar da mulher? Hein? Por que é você quem faz tudo enquanto ela fica sentada no escritório, se refrescando? Isso é esposa para você? Eu não desejaria isso nem para minha pior inimiga. Em toda a minha vida, nunca pedi ao seu pai nem que tirasse o lixo, e ainda por cima essa sua rainha não vai sozinha ao mercado. Tânia ouviu tudo com uma calma que fervia por dentro, enquanto a amiga de infância de Grigori, Vika, mal conseguia segurar o riso. Agora finalmente entendia por que a sogra tinha arrastado aquela companheira de infância para dentro de casa. Só não contava com um detalhe, ela tinha subestimado Grigori. Ele não era um fantoche, ele tinha escolhido aquela vida. Gostava de ver a esposa descansada, feliz, e não exausta como as outras mulheres que conhecia. Até a chefe de Tânia, casada há anos, suspirava de alívio quando falava do marido que dividia as tarefas.
Isso não é o que ela quer porque para ela, nenhum homem é bom o bastante, a não ser que seja um servo, pensou Tânia, enquanto a sogra continuava seu sermão. Filho, você não vê como isso está errado? Olha a Yuka, por exemplo, ela sim seria perfeita para você. Doninha do lar, cozinha divino, te trataria como um rei. Yuka, que até então fingia modéstia, torceu o nariz. Desculpe, mas eu também não me candidatei a empregada doméstica. Se eu faço tudo, então que ele bancue a família. Ou será que a senhora acha que mulher tem que trabalhar, cozinhar, limpar e ainda agradecer? O rosto de Galina Feodorovna se alongou em uma careta de horror. Vika não aguentou, soltou uma risada alta, quase escandalosa. Bem dito, Lina. Eu até ajudo em casa, mas a sua nora aqui, Galina, parece mais uma especialista em vantagens do que esposa. Calha a boca. A sogra virou-se para Tânia, os dedos trêmulos de raiva. Você nem merece ser chamada de nora. Apareceu aqui como uma intrusa, e agora ainda me dá ordens na minha própria casa? Primeiro, Tânia deu um passo à frente, a voz baixa e cortante. Essa não é a sua casa. Segundo, eu não me acho esposa do seu filho. Eu sou. E terceiro, fez uma pausa, sorrindo com uma doçura perigosa. Você já ultrapassou todos os limites de boas-vindas. Pegue seus chinelos, sua amiguinha ideal, e saia antes que eu perca a paciência de verdade. Galina Feodorovna empalideceu. Saio sim. Mas saiba que aqui não tem família, tem um circo. Tudo de pernas pro ar, uma vergonha. E leve essa sua santa amiga com você, antes que eu pergunte para ela porque um homem decente como meu filho ainda não arrumou uma mulher de verdade. Vika abriu a boca para revidar, mas Tânia a segurou pelo braço, sussurrando. Deixa. Não vale a pena. A sogra arrancou Yuka pela mão, que tentava se soltar com um misto de humilhação e fúria. Você também, sua ingrata. Ainda bem que ele não te escolheu. Ah, mas eu que não teria escolhido ele. Yuka cuspiu de volta, antes de ser arrastada para fora. A porta bateu com um estrondo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Grigori estava imóvel, a cabeça baixa. Desculpa. Eu devia ter posto elas para fora há horas. Tânia suspirou, passando os dedos pelo rosto dele para levantá-lo. Devia. Mas você, como sempre, é mole demais. Ele esboçou um sorriso tímido, quase infantil. Tinha planejado, só que a Vika chegou e não me deixou falar. O importante é que acabou. Ou, ela inclinou a cabeça fingindo reflexão. Será que acabou? Se eu fizer seu prato favorito, aquele com molho de mostarda, você esquece isso? Tânia cruzou os braços. Tentador, mas muito fácil. E se a gente for naquele restaurante italiano que você ama? O da esquina? Agora era um sorriso genuíno. Aí já melhora. Ele pegou a bolsa que ela tinha jogado no chão e ofereceu o braço. Então vamos, minha rainha. Seu humilde servo está à disposição. Ela riu, aceitando o gesto. Melhor assim. Porque se fosse para escolher entre você e um jantar grátis, deu um tapinha no rosto dele, eu pensaria muito. E saíram, deixando para trás os escombros de uma batalha, e a certeza de que dessa vez elas tinham perdido.